Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo de favoritos. O último foi em fevereiro, o último favoritos que eu fiz foi de fevereiro, e no entretanto já passou imenso tempo e estamos agora em junho, e estes vão ser os favoritos de junho. Eu ainda ponderei a fazer o de março, de abril e de maio, mas já passou tanto tempo e eu também não me queria estar a comprometer com algo que tinha que ser todos os meses, porque quando começa assim eu tendo a desligar um bocado, porque não gosto quando as coisas têm que ser muito estritas. Então pronto, olha, vai agora o de junho e está tudo certo, está tudo bem com isso, é quando eu posso e quando eu consigo, e mais vale fazer esporadicamente do que não fazer de qualquer maneira. Portanto, aqui estamos nós, favoritos de junho. Foi um mês um bocado comprido, mas não tenho assim muitas coisas para falar porque sinto que os outros vídeos têm sido um bocado longos e eu queria reduzir um bocado, não deixar de falar das coisas que eu quero falar, mas tentar reduzir um bocadinho o tempo. Este mês, a nível de livros, eu comecei a ler um livro muito fixe, para além daqueles que eu estou continuamente a ler, porque eu tenho o livro grande que eu falei, acho que foi no primeiro favoritos até, que é o Caminho dos Reis. Esse aí eu ainda o estou a ler, ele tem 1000 páginas, portanto é normal que eu demore, mas também para eu não me cansar muito dele, eu tenho intercalado com vários livros pequenos. Eu li o Ratos e Homens do John Steinbeck, que é um livro também fininho. Li também o Caderno Subterrâneo, mas esse acho que foi no ano passado, e eu li assim quando estava a ler um outro grande, que era A Roda do Tempo também. Pronto, eu vou intercalando assim por livros pequenos, e então no mês de junho eu comecei a ler White Knight, do Fyodor Dostoyevsky. Não sei se disse bem, mas é difícil dizer. Mas esse livro também é super fininho, ele nem sequer 100 páginas tem. E já era um livro que eu já tinha ouvido falar várias vezes sobre ele e que me estava a despertar curiosidade para ler. Então encontrei-o e decidi comprar para ler. E entretanto eu já acabei, estamos agora dia 7 de julho, eu já o acabei de ler, mas em junho ainda não o tinha acabado, mas comecei. E foi um livro bastante interessante. Ele fala, lá está, o Fyodor Dostoyevsky fala sobre vários temas filosóficos, mas acaba por colocá-los de uma forma de ficção, digamos assim. Ficção não é ficção científica de algo que não existe, mas ficção tipo de coisas que... vidas reais de pessoas reais. Então esse livro fala sobre duas personagens e eles ambos têm um padrão de serem sonhadores. Sonhadores e tende a ser num aspecto negativo. Normalmente quando falamos de alguém sonhador, falamos de uma pessoa que tem sonhos e que os quer atingir, mas neste caso eram pessoas que viviam presas nesse mundo paralelo dos sonhos deles, e então depois acabam por não viver na realidade. São duas personagens, é um homem que nem sequer sabemos o nome dele, é só falado como o sonhador, ok? E depois temos uma mulher chamada Nastenka, e ela também é a sonhadora. Mas existe aqui um contraste entre os dois. Eu não vou dar spoilers do livro, até porque não é esse o intuito, mas é um livro que fala bastante sobre vivermos, agirmos, ok? O que eu retirei desse livro foi que nós temos que agir mais. É importante termos sonhos, é importante termos coisas que nós gostamos de idealizar e de querer fazer no futuro, mas não basta pensar nas coisas e idealizar as coisas. Temos que agir conforme aquilo que nós queremos fazer e que nós idealizamos. Nós temos que meter isso em prática. E nestas duas personagens no livro, ao longo do livro, vai-se vendo diferenças entre elas. Elas ambas começam no mesmo sítio, mas vê-se claramente a diferença, o que uma fez e o que a outra não fez e as consequências disso. E para mim aquilo que eu retirei foi mesmo isso, foi nós pararmos de viver um bocado na nossa cabeça, e o que eu retirei para mim, obviamente, pararmos de viver um bocado na nossa cabeça e passarmos a viver mais na realidade, com os pés assentes na terra. Saber que muitas vezes vamos falhar e isso não pode ser impedimento para nós agirmos,
e meter coisas em prática, mesmo que não corra bem à primeira, mesmo que não saia bem à primeira, mesmo que nos tenhamos que expor e isso magoe, mas é melhor do que não fazer nada e vivermos uma vida de e se eu tivesse feito aquilo e se eu tivesse feito outra coisa. Então, pronto, essas duas vertentes, e eu gostei muito deste livro. Ele contrasta bastante com o Cadernos do Subterrâneo, porque o Cadernos do Subterrâneo é muito rude, é muito bruto o livro, e aqui é exatamente o contraste. Aqui é muito suave, também para dar a ideia deste mundo paralelo em que tudo é perfeito, e contrasta nesse aspecto, e obviamente que tocam em coisas diferentes, mas também importantes. Pronto, esse foi um livro que eu gostei bastante e gostava de deixar aqui referido. E eu depois, mais para a frente, tenho a ideia de fazer aqui também no canal uma série que faz reviews de livros, mas não da forma tradicional, de uma forma bastante diferente, mas vou deixar assim no ar em aberto, e depois no futuro, se eu realmente decidir avançar com isso, irão ver o que é. Mas, moving on, a nível de música, este mês de junho saiu o novo álbum da Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. O álbum em si tá fixe, não é dos meus álbuns favoritos, eu também não gosto assim muito da Olivia Rodrigo, mas tem algumas que são catchy e que ficam no ouvido. E uma das músicas que não é a que eu gosto mais, mas acho que é que tem mais carga emocional, não para mim, mas no geral, que é The Cure. E eu tenho visto bastantes vídeos até no Instagram a falar sobre esta música e o quão esta música grita por uma cura, né? A próprio título chama The Cure. Grita por uma cura e fala sobre que nada parece ser suficiente para preencher um vazio que se sente, e tenta-se buscar isso em pessoas, tenta-se buscar isso em coisas e não se encontra. E claramente aqui existe esta busca por algo que preencha, e eu acho que isto é geral na sociedade, de buscar coisas que preencham um vazio que se sente muitas vezes inconsciente, e tenta-se procurar isso em pessoas e nunca se encontra. E claramente aqui eu vejo uma necessidade de um salvador, né? De alguém que vá preencher esse vazio. E obviamente nós cristãos sabemos quem é essa pessoa para nós, que é Jesus, e Jesus preenche realmente este vazio que todos nós sentimos e que é uma condição humana, que não acho que haja ninguém, e se houver, essa pessoa realmente vive a tentar preencher isso constantemente, porque a verdade é que nós temporariamente podemos preencher esse vazio que sentimos, mas nunca vai ser suficiente. Mas claramente a Bíblia fala que Jesus, ele é suficiente, e não só ele é suficiente, mas quando nós realmente deixamos que ele preencha esse buraco, nós também vamos ser canais para poder transmitir quem Jesus é aos outros e ajudar os outros a preencherem esse buraco vazio que eles sentem com Jesus, da mesma maneira que ele preencheu connosco. Então esta música, para mim, gostei da maneira como nas redes sociais as pessoas estão a associar isto a Jesus, porque claramente para mim Jesus é esta cura que ela fala na música. Mas pronto, o álbum em si está fixe, é diferente dos outros álbuns que ela tem feito, porque é mais vulnerável, acho eu, e divide-se em duas vertentes, e o próprio título do álbum fala nisso, que é a vertente de músicas mais românticas, mais de amor, e depois outra vertente mais triste, mais melancólica, que claramente aponta para coisas mais profundas que ela tem sentido nas relações dela, muito provavelmente. Mas pronto, eu gostei do álbum, não é dos meus favoritos, obviamente, mas gostei. Passando para outra parte, a nível de sítios, este mês nós fomos de férias, eu e a Bia, e fomos desta vez ao Gerês, e foi uma surpresa muito boa, nós gostámos bastante, apesar de não ter sido dias muito quentes, e eu acho que isso até foi positivo, foi dias assim a menos, mas conseguimos ter sol, conseguimos apanhar sol, e conseguimos usufruir do espaço em si, e das várias coisas que há para fazer no Gerês. Nós ficámos num sítio que não era bem dentro do parque, era numa localidade ali perto, então nós ficámos lá a dormir. Eu já não sei qual é que é o sítio, depois eu meto aí no vídeo, mas nós tínhamos o nosso quarto e tínhamos vista para
o rio Cávado, que passava lá à beira do hotel. E aquilo, basicamente, nós tínhamos que descer uma encosta assim ainda um bocado grande e só dava para passar um carro de cada vez quase em certas zonas, então era um bocado estressante até chegar ao hotel. Mas depois de estarmos no hotel, aquilo era muito bonito, a vista era muito bonita, dava para descermos até mesmo ao rio e tocar na água e assim, era muito fixe. Tinha uma piscina também que deu para nós usufruirmos, mas a parte fixe foi mesmo visitar o Gerês e os diferentes trilhos que se podia fazer. Nós não nos aventurámos em trilhos muito complicados, até por causa da saúde da Bia e assim, mas a nível de trilhos que fizemos foi muito fixe. Fomos a 2 trilhos completos. Um trilho que começa na Porta do Homem, que é na fronteira entre Portugal e Espanha, lá no Gerês, e depois nós passamos ali por uma zona que é a Mata da Albergaria, que tem uma parte que é de estrada e o trilho fazia-se nessa parte de estrada, mas depois entrava para dentro, onde tinha lá uma parte de cascatas, tinha uma parte mesmo de caminho assim no meio da floresta, e foi muito fixe. Nós gostámos bastante. O segundo que nós fizemos começava, era Cascata da Ribeira, uma coisa assim, depois eu meti o título, mas começávamos numa vila, numa aldeia pequena. Era aí que começava o trilho. E depois nós fizemos esse trilho, era também no meio da floresta, acabava numa cascata. Nós em ambos os dias não conseguimos usufruir da cascata porque não estava tempo quente para nós podermos estar a mergulhar. E os acessos também às cascatas que nós fomos não eram muito fáceis. Mas nós passámos por lá, vimos e tirámos algumas fotos. E foi fixe na mesma, mas não deu para mergulhar. Mas pronto, essa trilha acabava nessa cascata e depois voltámos para trás. E pronto, foi assim. Depois também visitámos lá a aldeia de Gerês mesmo, comemos lá em alguns restaurantes, foi fixe. Foi assim, mais calmo, sem muita pressa. De manhã fazíamos algumas atividades dos trilhos, ou visitar algumas localidades, mas à tarde depois vinhamos sempre para casa para estar na piscina, ler, apanhar sol, descansar, coisas desse género. Fomos também a um sítio muito fixe lá perto, que é não sei se é Catedral, chama-se São Bento, a Igreja de São Bento, ou Catedral de São Bento, algo assim, depois eu meto aí o nome, mas aquilo era muito bonito, nós não estávamos a contar. Eu tinha visto que havia algo ali no meio dos montes, tipo da vista para num restaurante que nós tínhamos estado uma vez, que eu conseguia ver que havia lá alguma coisa, então fui pesquisar e decidimos ir lá num dia de manhã. E fomos, e foi uma surpresa bastante bonita, porque aquilo tem uma igreja normal, como todas as outras, mas depois desce e tem outra igreja muito maior, totalmente diferente das outras igrejas católicas que nós normalmente estamos habituados a ver. A igreja é toda de vidro, ou seja, as paredes são todas de vidro, tem vista para a parte de fora, que também tem assim uns murais super bonitos, e depois tem uma vista para as montanhas no fundo. Muito bonita a igreja. E aquilo conta, nos murais de fora, conta a história de São Bento e como é que o santo veio a ser santo, ou seja o que for. E depois tem um mirador muito bonito em que dá para ver, tem vista para as montanhas e é muito bonito. Tirámos lá algumas fotos, eu depois até posso meter aí algumas fotos, mas foi muito fixe. E foi uma surpresa que nós não estávamos a contar, mas que gostámos bastante. E pronto, a nível de sítios foi Gerês, foi muito fixe. Para a próxima queremos ir experimentar mais trilhos, sem ser aqueles que nós fizemos, e fazer trilhos que depois dê para mergulhar na cascata. Havia lá uma que provavelmente era de fácil acesso, porque tinha lá muitas pessoas, e nós não acabámos de ir porque estava cheio, já não dava espaço para meter toalhas nem nada, mas foi fixe. E depois também tem lá praias fluviais, que também são fixes, e nós acabamos por não visitar, mas para a próxima, se formos, é algo que queremos experimentar. Mas pronto, a nível de Gerês é isso. Agora, a nível de filmes, tenho aqui 3 filmes. Um deles não foi visto em junho, mas eu tinha que mencionar porque eu gostei muito. E vou já começar por esse, que é o Hail Mary. É um filme que eu já estava à espera que ia gostar, mas depois de ver eu gostei imenso. Que é com o Ryan Gosling. E sem dar spoilers, basicamente é um filme sobre o espaço e sobre uma situação que estava a acontecer na Terra que requeria que alguém fosse a uma certa zona do universo
procurar uma solução para esse problema. Mas o filme é muito fixe, tanto a fotografia do filme, a história bastante improvável de duas personagens bastante diferentes, mas que retiramos sempre tipo algo de, não sei explicar, de amoroso da situação. Eu gostei muito da forma como eles exploraram o filme, que não é algo usual, e especialmente quando falamos de histórias de extraterrestres, é sempre coisas assim muito macabras às vezes, e desta forma não foi, e obviamente que é ficção científica, porque na minha opinião não existem extraterrestres, mas o filme aborda isso de uma forma diferente do usual, e o livro também dizem que é muito fixe, e o filme deixou-me muito curioso para ler o livro. Mas se quiserem saber mais vão ver o filme, porque é mesmo muito fixe. Recomendo. Eu dei no Letterboxd, eu não sei se dei 5 ou 4,5, mas deve ter andado por aí, porque o filme é mesmo muito fixe. Depois, este eu não vi em junho. Dos filmes que eu vi em junho, houve um que eu gostei e outros que eu não gostei. O primeiro que eu gostei foi o Michael, do documentário, não é documentário, mas a biografia do Michael Jackson. O filme foi muito fixe, eles abordaram a história dele de uma maneira muito, muito soft e bem explicativa dos timelines das coisas. Fiquei a conhecer imensas coisas que eu não sabia sobre ele, e da personalidade dele. E eu acho que o facto do ator que fez do Michael ser da família, eu acho que ajuda bastante a visualizar a pessoa. Obviamente não são pessoas iguais, mas eles são bastante parecidos. Então foi fixe, o filme foi muito fixe, foi triste em algumas partes, e emocionante. E nós estávamos à espera de ver a história dele até ao final, mas o filme acaba a meio. Ou seja, ainda vai haver outro com a outra parte da história dele. E então é muito fixe. E comparando esse com o dos Queen, da Bohemian Rhapsody, eu gostei mais deste, só porque é mais toca mais no coração, eu acho, na minha opinião. Apesar que o outro também é muito fixe, os dos Queen, mas este aqui é diferente, foi feito de uma forma um bocadinho diferente, mas gostei. O que eu não gostei foi o Disclosure Day. Nós fomos ver esse ao cinema, fui eu, a Bia, o meu irmão e o Pedro, e nós obviamente já sabemos que ia ser sobre aliens. Aliás, eu vou reformular. Eu gostei do filme, atenção. Eu só não gostei da forma como ele acabou. O filme em si está fixe, as personagens e fazem um papel muito fixe. A história é um bocado difícil de perceber bem o que é que eles querem transmitir. Obviamente que isto toca muito naquilo que tem vindo a aparecer agora dos Estados Unidos, de revelarem ficheiros sobre aliens e provas que os aliens existem. Pronto. Obviamente que isso é tudo ficção científica. Ok, desculpem que isto a câmera foi abaixo por causa da temperatura, porque está imenso calor aqui. Então tive que ir ali voltar a meter a gravar. Mas pronto, eu estava no Disclosure Day. É assim, eu gostei do filme por causa do papel que as personagens fizeram e da maneira como eles estruturaram o filme do início ao fim. Só que o filme acabou de uma maneira mesmo em aberto, foi estranho, e também o facto de ser só aliens também é sempre assim um bocado, porque eles tentam sempre colocar um twist nas coisas que eu acho que não faz sentido nenhum, mas pronto. O filme foi razoável, não dei 3,5, acho eu, e isso para mim não é assim uma pontuação muito alta, e pronto, vejam se quiserem, só porque são curiosos, mas para mim, na minha opinião, não foi um filme muito fixe, tudo incluído, ok? Pronto, a nível de filmes é isso. Agora, para terminar, também tem aqui a categoria de tech, e eu este mês eu troquei de Apple Watch. Eu tinha o Apple Watch 8, e isto já o tinha desde 2022, portanto já tinha 4 anos, já estava, ele ainda estava em boas condições, ele estava perfeitamente bem, só que eu queria dar um refresh, e já andava para dar um refresh já desde o ano passado, só que nunca tinha surgido a oportunidade, e este ano surgiu a oportunidade de eu comprar, e então eu comprei. Eu comprei o Apple Watch Ultra, o 3, o último que saiu, porque queria assim algo mais robusto, porque o meu, houve um dos Apple Watch que eu tive, que foi acho que o 3, que eu partiu todo, ele caiu ao chão e
e esmurrou-se todo. Então o Ultra é mais robusto, dá para situações mais extremas. Não é que eu vá fazer situações extremas, mas o ecrã é maior, dá para outro tipo de situações. E eu gosto do design do Apple Watch Ultra, acho que é mais robusto e eu gosto mais de algo assim. Eu sinto que especialmente o 11 é muito fininho, é muito... ele é bonito, o relógio é bonito, só que parece muito frágil. Então, para algo que anda no pulso, que dá encontrões em coisas, não quer dizer que ele não vai ser resistente, porque eu acredito que ele é. Mas estou mais confortável com o Apple Watch Ultra. Mas não é algo que eu recomendo a qualquer pessoa comprar, porque é um bocado caro. E eu só comprei porque surgiu essa oportunidade fora daquilo que é as minhas finanças normais. Mas se eu tivesse que gastar 100% do meu dinheiro nisto, eu não o faria. Mas é um favorito este mês, claramente, porque faz a diferença, senti a diferença. Obviamente que eu não faço coisas muito radicais com ele, como natação, que ele é feito para isso, ou trails assim muito radicais. Eu usei nos trails do Jerez e foi fixe. Gostei de usar porque nós usámos uma aplicação que é para trails, já não me lembro o nome dela. E então aquilo dava para fazer download dos trails offline e depois dava para seguir no Apple Watch a direção, para onde é que nós tínhamos que ir. Então o Apple Watch ajudou nesse sentido e o ecrã grande dá para ver outras coisas que o mais pequenino não dá. Apesar que a diferença não é muito grande, mas faz um bocado a diferença. Mas pronto, a nível de favoritos é isso. Não tenho mais este mês e também não queria estar a encher isto de coisas e, como eu disse no início do vídeo, ficar muito cheio, muito preenchido. Mas é isto. Também não estou muito preocupado e eu já tenho vindo a dizer isso. E isto é mais para mim próprio do que propriamente para o vídeo. Mas eu tenho que parar de ser perfeccionista. Eu sei que este vídeo não vai ficar perfeccionista. Eu tive que apagar a meio. Comecei a gravar há bocado e estava a começar a gravar do início. Portanto, cortou ali uma parte. A meio eu não fiz o clique para conseguir alinhar o som. Sei que vai ficar bem no final, mas preocupo-me demasiado com as coisas serem perfeitas. E acho que tem que haver um equilíbrio em fazer as coisas com qualidade e ficar obcecado demasiado com os detalhes. Então assim fica feito, dei o meu melhor e se ficou bem, eu espero que sim. Se não ficar tudo certo, para a próxima faço melhor. É uma jornada, é um processo e como eu dizia no início e a mensagem que eu te retirei do livro do White Knight é mesmo começar a meter as coisas em prática, aquilo que nós queremos atingir e os sonhos que nós queremos atingir, eles só acontecem quando nós realmente agimos sobre eles. E agir às vezes é, ok, eu vou dar este passo, pode não ser algo que eu tenha certeza que é ou não, ou se estou a fazer bem ou não, mas não limitar nesse sentido. Fazer mal se calhar a primeira, fracassar a fazer, mas é assim que se vai aprendendo. E é assim que se vai limando as coisas que têm que ser limadas. Eu estou a gravar noutro sítio, eu costumo gravar ali no sofá, agora estou a gravar aqui, montei aqui o setup, não sei se ficou perfeito, mas para a próxima já sei. Quero começar outras séries, queria fazer neste cenário, então é uma maneira de eu também poder explorar isso. Mas é isso, é ser menos perfeccionista e fazer as coisas com mais equilíbrio. Se não for perfeito, não sei. Não é perfeito e tudo certo nisso. Mas pronto, é isto, malta. Já estou aqui a fazer ramble demais. Ficamos por aqui. Este é o Favoritos de Junho. Depois, provavelmente vai sair o vlog que eu fiz das férias. Apesar que houve lá problemas técnicos, mas mais uma vez, vamos fazer e vamos passar à frente aquilo que não correu tão bem e melhoramos para a próxima. E é isso, malta. Espero que tenha sido útil, que tenham retirado alguma coisa que queiram experimentar, ou ler, ou ver, ou seja o que for, porque é por isso que eu faço para mim, para o futuro, para ter registro do que é que eu gostava em junho de 2026, mas também para passar recomendações, caso sintam que é interessante e que vale a pena experimentar. Mas é isso, ficamos por aqui, malta, e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau.